Cultura Geral. Apoio. UniBH. Aproveite bolsas de 30% no curso. Participe. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta. Hoje a gente está recebendo essa figura super importante do direito internacional, meu grande amigo Dan Kraft. Eu acho que é muito importante a gente discutir e pensar o mundo pós-Covid, as relações internacionais, as relações de direito econômico, as relações pessoais também, o mundo acadêmico nacional e internacional, essa interligação do comércio Brasil, Canadá, resto do mundo também. A gente pensar nisso tudo é muito importante nesse momento de pandemia, porque passando essa primeira etapa da pandemia, a gente vai ter que reconfigurar todas as nossas relações comerciais e de direito internacional. Bater esse papo é muito importante e com uma pessoa gabaritada igual o Dan, que já é conhecido aqui dos nossos canais, é muito importante. Dan, seja muito bem-vindo mais uma vez. É sempre um prazer te receber aqui no Cultura Geral e é sempre muito importante a gente tratar desses assuntos que estão relacionados ao comércio exterior, às relações Brasil e o resto do mundo, né? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Betão. É um prazer estar de volta aqui, batendo um papo com você, com seus ouvintes, né? Parabéns pelo programa, pelo Cultura Geral, que está fazendo programas espetaculares, com tanto de gente, realmente dando uma contribuição muito grande para reflexão, né? Para troca de ideias. É muito, muito importante, muito, muito legal isso, e te parabenizo, especialmente nessa época de pandemia, onde a gente está muito confinado, muita gente está confinada, então é uma oportunidade para a gente trocar ideia, conhecer pontos de vista. Parabéns, muito legal. Ô Dan, para a gente começar esse bate-papo, assim, como é que a gente pode começar a pensar no mundo pós-pandemia? Eu acho que está claro que várias coisas estão mudando e mudando para ficar, né? As relações de trabalho, né, principalmente, as pessoas se deslocaram para trabalhar dentro de casa, várias delas perderam seus empregos e vão buscar outro tipo de ocupação, vão se reenquadrar no mercado de trabalho. É um desafio muito grande de ajuste, né, para os indivíduos, para as pessoas, mas também para as empresas. A gente está vendo, né, muitas empresas fechando, muitos comércios fechando, tem muita gente desocupada. A gente está ainda num período de grande crise, de recessão. Hoje, inclusive, os Estados Unidos soltaram os números na área econômica, né, e se consideram já em recessão. Comparado ao ano passado, né, o PIB caiu 32%. É uma coisa monstruosa na primeira economia do mundo. É uma coisa muito grave, né? Comparável, realmente, eles estão comparando apenas a Grande Depressão e a época da Segunda Guerra Mundial, né? Então, é um período difícil, a gente está vivendo isso, mas eu acho que não apenas a gente deve falar da dificuldade presente, mas de que forma, né, que o novo mundo vai se criar, né? Como que as relações de trabalho, relações comerciais, as relações entre os países vão acontecer, né? Então, muita gente já tem pensado nisso. Eu acho que todo mundo está pensando nisso, mesmo aqueles que estão ainda mergulhados no choque do ajuste atual, né, das limitações atuais. A gente tem que viver, a gente tem que olhar para frente, né? Todo mundo tem ambições, a gente não pode abandonar nossas ambições, nosso desejo de contribuição e de bem-estar. E como que a gente vai ficar? Eu acho que muita gente está gastando energia ou investindo energia, né, em pensar, ok, a realidade está dura, está assim agora, mas como que eu posso fazer? Como que eu posso ajudar o próximo? Como que as organizações às quais eu participo, né, vão ter uma contribuição, podem dar uma contribuição, tanto para sair da realidade atual de depressão, quanto qual é um novo formato, né, da vida econômica, seja no local, na cidade, seja estadual, seja nacional e mesmo global. Aí a gente entra no assunto de geopolítica.
É óbvio também que eu tenho que fazer um recorte, você como professor da Universidade de Montreal, Direito Econômico, como é que a gente pode pensar isso também no âmbito da academia e também de uma forma transnacional, porque você está ligado nos dois mundos acadêmicos, tanto no Brasil quanto no Canadá. Como é que a gente pode pensar isso? Esse é um setor extremamente afetado, né? Profundamente afetado. É, os cursos agora passaram a ser virtuais, né? A maioria, a partir aqui, por exemplo, né? O secundário em diante, universitário, é, praticamente tudo virtual nesse segundo semestre, né? Aqui o ano letivo começa no final de agosto, então daqui a um mês mais ou menos está todo mundo de volta às aulas, mas virtualmente, a grande parte virtualmente, né? As bibliotecas de universidades elas vão estar abertas, mas com restrições de acesso, várias limitações. Existe então uma dificuldade do aluno em absorver o ensino num novo formato, ele não estava acostumado dessa forma, isso é um desafio para o aluno e é um desafio para o professor também, né? Muitos professores, especialmente os de geração, né, de gerações anteriores, né, professores que ainda estavam muito acostumados a pouca tecnologia em sala de aula, a gente tem visto uma dificuldade muito grande, e isso é ruim, porque apesar de deterem o conhecimento, a obsolescência técnica desses professores, ela acaba impedindo com que eles transmitam adequadamente o conteúdo, o conhecimento que eles têm. E as próprias universidades, né, as organizações, elas têm aquelas estruturas grandes, né, um custo muito elevado, elas estão sensíveis à redução do poder de compra, né, das pessoas, dos alunos, então isso impacta a questão das mensalidades, as mensalidades talvez vão ter que ser revistas para baixo, sem, contudo, né, tentar comprometer a qualidade do ensino. São desafios enormes, então é uma época difícil, não é? Tanto que na América do Norte, várias pessoas tiraram um ano sabático, né, um semestre sabático, resolveram suspender os estudos, estão indo trabalhar, né, ou fazer alguma viagem que gostariam de tentar fazer uma viagem local. É claro que não dá para fazer grandes viagens em lugares longe, não é? Mas tentar aprender, ter uma experiência de vida fora do meio de estudo, enquanto as coisas se acomodam, né? Tanto do ponto de vista de pandemia, quanto do ponto de vista de tecnologia de cursos, né? Então, é um aprendizado rapidíssimo, difícil e os resultados ainda vão ser questionáveis durante um bom tempo. É desafiador, Dan? Primeiro, pensar nas relações comerciais, mas também desafiador do ponto de vista humano, quando você também tem que... O professor tem essa obrigação, vamos dizer assim, entre aspas, né? De passar, além de tudo, um otimismo, né? Que as coisas vão, de alguma forma, se encaixar. Qual o tamanho desse desafio, Dan? Porque a gente está vivendo um momento em que tudo está nas mãos de uma coisa que a gente não conhece, né? É um momento novo, completamente inesperado e irreconhecível também, né? As dificuldades estão aí, Betão, mas eu, assim, sou muito grato, né, por 25 anos atrás ter começado a dar aula. Me realizo muito na academia, no sentido de transmissão de conhecimento, e eu acho que a gente tem um privilégio, né, quem está em sala de aula, por isso que eu sou apaixonado pela academia, adoro, né, estar nesse esforço, né, didático de transmissão de conhecimento, de vulgarização de um conhecimento, muitas vezes a simplificação de alguns conceitos para que as pessoas entendam de uma forma mais fácil, né, para que elas, com esse conhecimento, elas possam ser melhores, né, ter sucesso profissional, mas compreender melhor o mundo também. Eu me vejo como um grande sortudo de estar nesse meio, porque a gente trabalha com o futuro, né? Nós estamos projetando um futuro, apesar, né, dos estudantes estarem estudando muitas vezes instituições do passado, do presente, não é? Eu acho que é um privilégio que a gente tem na qualidade de professores, de transmitir as transformações que podem vir a acontecer, trabalhar com a realidade atual e preparar
esses estudantes, sejam eles novos ou mesmo mais velhos, né, para a nova realidade que vai acontecer, mas baseando-se na estrutura que a gente tem hoje, né? Eu não acredito na total anarquia, eu não acredito na destruição completa do conhecimento das estruturas, né? Eu divirjo fundamentalmente, né, de uma vertente na academia, né, da destruição das estruturas, muito pessoal que tem uma visão marxista mesmo, né, da destruição das estruturas patrimoniais, etc. São teorias muito bonitas, eu acho que elas servem como um exercício mental muito importante, não desmereço esse exercício mental, mas nós construímos sempre em cima de alguma coisa, ou coisa boa ou coisa ruim, mas a gente sempre constrói em cima de alguma coisa, né? A humanidade ela tem um conhecimento evolutivo, mas também acumulativo. Seria uma besteira a gente dizer que tudo é esquecido. Houve países que tentaram fazer revoluções culturais, né? Destruindo, se possível, todo o passado, queimaram livros, mataram poetas, estudiosos, acadêmicos, né? Monumentos, tentando criar novas civilizações, mas isso é uma quimera, é uma violência, além de ser uma violência enorme. Então, eu acho que é um privilégio estar neste momento atual, conhecendo o passado, mas transmitindo aos alunos, né, conceitos de que, olha, vamos procurar, né, nesse futuro ainda incerto, de alta tecnologia e de relações que vão ser um pouco ou bastante diferentes das relações que vinham existindo, vamos procurar no passado de que forma que a gente pode se reorganizar. Né? O que já aconteceu na existência humana, não é, que a gente pode levar para frente? Eu acho que nós caminhamos atualmente para um momento de busca de essência, não é? Aonde não só a técnica, mas também os valores éticos, não é, estão sendo repensados, os valores de relacionamento entre as pessoas, o valor, né, de participação democrática, de participação comunitária, ações colaborativas. Eu acho que nós estamos entrando, talvez mais aceleradamente, isso já vinha acontecendo. Eu acho que a pandemia ela está nos forçando a nos entender como um grupo, um grupamento social, né? Pequenas ou grandes comunidades, né? Seja no nosso bairro, seja no mundo inteiro, né? A conscientização que a gente tem, né, de que a gente é unido, somos humanos, né? A pandemia atinge a todos do mesmo jeito. É claro que existem camadas mais atingidas, seja do ponto de vista de fragilidade de saúde, seja do ponto de vista de fragilidade econômica e social, né? Tem pessoas que são muito mais afetadas pela doença de forma direta ou indireta, e eu gostaria de crer que o conhecimento transmitido ele vai ser utilizado para poder rapidamente recriar novas redes colaborativas de transmissão de conhecimento, de partilhamento do conhecimento e de geração de um conforto comunitário, né, de uma nova dimensão que evite repetir os erros do passado. Eu acho que a gente está tendo essa oportunidade. Essa é a oportunidade de, através do sofrimento, criar alguma coisa nova. Mas não é assim que sempre aconteceu? Não é? As grandes guerras, as pragas, as grandes privações, né? Existem até expressões que os nossos avós, bisavós usavam, né? Que depois da tempestade vem a bonança. Né? O ser humano é um ser que tem esperança, né? O sentimento de esperança. Então eu acredito muito nisso. E eu me vejo, como você colocou, privilegiado, né? De ir em sala de aula, ainda que seja uma aula virtual, quando eu dou aula, né, atualmente é aula virtual, tanto no Brasil quanto aqui no Canadá, eu tenho o privilégio de trocar com os alunos. É um desafio, é difícil, não é? O contato social físico ele é muito melhor, ele é mais rico, ele tem nuances que na frente de uma câmera a gente não consegue ter nem perceber. Então isso empobrece um pouco a troca e ainda não tenho ideia de como que isso pode ser compensado. Ô Dan, tem que entrar nesse assunto agora de comércio internacional, de relações internacionais. E como é que você tem visto essa situação toda nossa? A gente está aí perto de 100 mil mortos, né, pela Covid-19. E como é que
a comunidade internacional, essencialmente aí, você que está na América do Norte, no Canadá especificamente, está enxergando tudo isso e quais são os reflexos, né, e os ecos que isso tem fornecido aí fora do Brasil nessa situação? O Brasil, com uma população muito grande, era esperado ter um número muito grande de casos, né? E a gente tem aglomerações urbanas muito grandes, né? Apesar do que o interior também já está se contaminando cada vez mais, as curvas do interior subiram muito quando nas cidades caíram. É, Outra coisa é o conhecimento, né, de aspectos técnicos da doença, né? A gente imaginava que o contágio era de uma forma ou de outra, hoje está muito mais claro que é do ponto de vista aéreo, né, de contaminação aérea, daí a questão das máscaras, a história da máscara, né, é uma coisa tardia, que nem mesmo a OMS no início, né, pregava a questão de máscara, falava mais em só lavar a mão ou limpar a superfície e tal. É, é, Existe um aprendizado do ponto de vista da Covid, né, que é um aprendizado de cada país e um pouco uma desorientação, né? É natural que esteja havendo uma desagregação. E é lamentável também que isso tenha sido politizado, né, Betão? É muito comum essa politização, e isso acaba enfraquecendo tanto o combate à doença quanto os debates mais legítimos, né? Então, eu acho que a visão do mundo com relação ao Brasil, eu tenho repetido isso e às vezes eu tenho contato com pessoas aqui da mídia também, eu acho que é muito mistificado, natural, existe uma tendência, não é, de restrição muito grande ao que acontece no Brasil, não há uma divisão social e política muito grande ainda no Brasil, isso acaba contaminando os fatos. Então, existem erros, né, mas existe também uma vontade de não corrigir esses erros e não colaborar. Espero que isso esteja sendo superado progressivamente, né? Mas os outros países também estão tendo muito problema, né? A gente está vendo, né, na América do Norte, está tendo problema de combate à doença, com um número muito grande de mortos também, né? A própria Europa teve, do ponto de vista de percentual, se a gente olhar, por exemplo, a Bélgica foi um arraso, né? O número de casos por população, a gente fica muito impressionado com os números absolutos, mas a gente se esquece, né, que a gente está falando de países altamente populosos. Então, a ruptura, né, de comércio, etc., ela está acontecendo, mas ela está voltando. Ela vinha acontecendo, mas ela está voltando. E eu acredito que a questão do combate à doença vai permanecer durante um bom tempo, né? Pelo menos eu não sou expert, mas eu acabo tendo que ler muita coisa a respeito disso para saber como é que isso vai impactar a economia, como é que o direito se ajusta a essa nova realidade. E, claramente, ainda que haja uma vacina em curto prazo, a, a, a imunização de um número suficiente de pessoas não vai ser tanto a curto prazo, isso vai exigir novas formas, né, de relacionamento. A tendência do comércio exterior, a tendência das relações bilaterais, por exemplo, esse acordo que foi feito entre União Europeia e Mercosul, ele tem algum tipo de ameaça nesse contexto, Dan? Como é que você tem visto tudo isso e como é que a gente pode entender o que vem por aí? Porque, como está tudo muito novo, então a gente precisa rediscutir e repensar tudo de novo, né? Talvez a gente está discutindo e vai falar disso agora, amanhã já sai uma nova decisão e a gente vai ter que voltar nesse assunto posteriormente. Mas eu acho que a gente sinalizar, pelo menos ali, como é que já está pensando, principalmente você como professor, um sujeito de academia, como é que está pensando essa questão dessas relações comerciais, essencialmente essa da Europa com o Mercosul? Esse acordo está sendo negociado há um tempão, né, há décadas, né, a aproximação do Mercosul com a União Europeia, ela tenta-se formalizar alguma coisa, mas o setor agrícola é o grande setor problemático, não é? Porque a América do Sul, né, e os países do Mercosul, eles são muito eficientes em matéria agrícola e a Europa, especialmente a França, é ineficiente, né? Eles sobrevivem de muitos subsídios. A França é reconhecido como um país, né, que ainda preserva um número
de fazendeiros e de fazendas, de companhias agrícolas, que não seriam tão competitivas caso houvesse realmente uma abertura, né? Além disso, é uma questão geopolítica séria, né, de redimensionamento, de tentativa de gerar vantagens nas trocas, né? Isso acaba impedindo um pouco as coisas. E tem a questão ideológica, né? Nós vimos aí no começo do ano, né, ou no ano passado, não me lembro muito bem exatamente, que o Macron falou, né, que o Brasil e o Mercosul não deveriam prosseguir no acordo, porque o Brasil tinha se retirado do Tratado de Paris, do ponto de vista ambiental. A discussão da Amazônia sempre vem como uma bela desculpa, né, para poder fazer o recuo nas transações, já que a França não admitiria que quer ainda proteger os seus agricultores. Então é muito mais fácil condenar o Brasil por um problema ambiental do que admitir, né, que o governo francês não está conseguindo resistir às pressões do setor agrícola francês, que é extremamente importante, é muito populoso, são muitos votos, né, e servem de base de apoio ao governo do Emmanuel Macron, né? Então, a gente tem que entender que uma versão da história não é apenas a versão dos fatos correta, né? Então, não tenho dúvida que o Brasil tem um problema de queimadas na Amazônia. Eu não tenho noção exata de qual que é a dimensão disso, mas há um interesse muito grande, né, tanto de ONGs quanto de países desenvolvidos, em atrasarem o desenvolvimento brasileiro no que eles puderem. Isso é uma questão histórica e documentada, né? Então, essas ONGs, elas vivem de contribuições, né? A gente sabe disso, algumas delas, infelizmente, quanto pior é melhor, elas conseguem angariar mais recursos, quanto mais tragédia e desastre, elas alardeiam, não é? Mais elas conseguem uma sobrevivência, mais conseguem contratar pessoas, influenciar pessoas, e os governos, né, também de países envolvidos, conseguem, dessa forma, ter uma bela desculpa. Por isso é que eu vejo uma tendência, né, a gente tem visto isso recentemente, importante, uma tendência para contrariar esse acordo Norte-Sul, né, Brasil ou Mercosul e União Europeia, ou mesmo o acordo que está sendo negociado, mas eu não acho que ele vai sair do Brasil com os Estados Unidos, não vai sair a tempo antes da eleição norte-americana. A gente tem visto o retorno aos acordos Sul-Sul, né? Grande parte dos acordos de investimento tem sido feito entre países Sul-Sul, né? A China é um grande exportador de capital, né? O Banco dos BRICS, né, hoje é liderado por um brasileiro, né, extremamente competente, o Marcos Troio. Ele assumiu o banco recentemente. Então, o que a gente tem visto é que nações do Sul, sabendo da dificuldade em se relacionar com as nações do Norte, estão buscando um novo reforço dos seus negócios, mas agora de uma forma mais pragmática, eu diria. Menos ideológica e mais pragmática, né? Eu diria que 10 anos, 15 anos atrás, a aproximação com países do Sul era muito ideológica. Hoje, ela realmente é mais em busca de resultados. Nisso, o Brasil tem uma competitividade muito boa, tem que tomar muita atenção, né, para não virar colônia de ninguém, seja de país do norte, seja de país do sul, né, mas há um volume de trocas potencialmente muito bom. Então, é ótimo o Brasil não estar se posicionando no tabuleiro geopolítico. O Brasil quase não toma mais lados nesse sentido, né? A não ser que se relaciona, a não ser no que diz respeito à Argentina, Venezuela, né, que são países que, infelizmente, Cuba, né, que por questões ideológicas, né, abolem as leis de mercado, mas países que têm algum respeito às leis de mercado são excelentes parceiros potenciais do Brasil. O Brasil vai saber fazer negócio com eles, né? Então não faz diferença qual que é o país, né? Contanto que as trocas sejam interessantes para o Brasil, esse comércio vai acontecer. Então eu vejo que as forças políticas europeias estão contaminadas por problemas internos. Recentemente anunciaram um pacote imenso, né, de reestruturação da Europa, um valor monstruoso para reconstruir a Europa por causa da pandemia. Então, eles têm muito problema interno, né, e precisam julgar para seu próprio eleitorado, daí fazer negócio com o Brasil atualmente, que é mal visto pela mídia internacional, na minha visão,
de uma forma muito equivocada, porque o Brasil vai fazer e tem feito grandes avanços, especialmente no meio econômico, né, grandes iniciativas de reestruturação do país. Eu acho que o Brasil vai se voltar mais aos países do BRIC mesmo, né, e eu acho isso excelente. Ô Dan, é sempre uma aula te ouvir, viu? A gente vai ouvindo e vai fazendo uma reflexão aqui e vai aparecendo outras perguntas, né? Bondade sua demais. As eleições, aí fazendo um recorte no que você fez, as eleições americanas podem interferir muito, muito fortemente no comércio internacional brasileiro? É o que eu disse, né? Esse acordo Brasil-América, Estados Unidos, está sendo costurado, né, pelas administrações atuais. Né? A gente sabe que o governo Bolsonaro ele tem uma proximidade, uma admiração com o governo Trump. E o governo Trump encontrou no governo brasileiro uma interlocução que ele não tinha, obviamente, antes. Né? Então, além de uma abertura negocial interessante, existe essa proximidade, digamos, ideológica. Eu não vejo, acho improvável, não tenho acompanhado de perto, não sei se o acordo está muito próximo de ser concluído, mas eu tenho sérias dúvidas, tanto entre os executivos e muito menos com relação aos seus parlamentos, né? Ainda que haja uma negociação de um acordo, no Congresso americano isso teria que ser aprovado e me parece totalmente improvável, né? O governo Trump hoje o Trump tem a maioria no Senado, mas não tem na Câmara dos Deputados, né? Então a gestão da política externa americana pela Câmara, pelo Congresso é feita pelos democratas, que vão minar e destruir toda e qualquer iniciativa do governo Trump no que eles podem. Eles têm, né, desde o dia que o Trump assumiu, eles sonham em tirá-lo do poder. Por boas razões ou más razões, não importa. Né? É uma oposição seríssima, uma oposição radical, eu diria até mesmo irracional, desagregadora, naturalmente. Né? Então, apesar de eventualmente haver um novo governo a partir do final do ano nos Estados Unidos, né? Existe uma possibilidade muito grande do Partido Democrata ganhar as eleições, vai ficar mais difícil a interlocução com o governo Bolsonaro. É claro que a diplomacia vai permitir a continuidade do diálogo, mas a proximidade ela vai ser reduzida. E isso, então, é uma preocupação para o investimento Norte-Sul. Dan, dá uma leitura, passa uma leitura para quem está nos assistindo de como o Brasil está posicionado no tabuleiro internacional com relação a essas trocas e com relação também à política internacional de comércio e também de influência, né? Tanto no mercado do Sul e também a influência que o Brasil tem no mercado global, né? Como é que a gente pode pensar o Brasil nesse tabuleiro? Olha, eu acho que essa pergunta sua me dá uma oportunidade, Betão, de falar um tanto de coisa interessante, talvez para um leitor que não se lembre de alguns fatos, né? Na década de 60, houve a criação da CEPAL, né, que é a Comissão Econômica para a América Latina, fruto de um movimento de não alinhamento entre os países, né, onde houve uma maior abertura para os países em desenvolvimento. Na época, eles eram até chamados de subdesenvolvidos. Desde então, esses países, e o Brasil se inclui nisso, né? Então todos os países da América Latina se incluem nesse sentido, da África também, mas eles tinham muito mais dificuldades do que os países da América Latina, do ponto de vista da subindustrialização, mas os países da América Latina sempre buscaram se afirmar no meio internacional. Só que eles erravam o tiro porque eles olhavam os países do norte, obviamente, né? Eram países mais ricos, consumidores ricos, aonde haveria uma absorção dos produtos produzidos nesses países em desenvolvimento. A partir da criação do Mercosul, a coisa começa a mudar um pouco, né? Porque os países do Mercosul se unem para tentar gerar riqueza juntos, com menor dependência, né, dos países desenvolvidos, né, do comércio sul-norte. É claro que há vários equívocos no Mercosul, mas essa iniciativa ela foi interessante. E o que aconteceu, né, dos anos 2000, no meados dos anos 2000 em diante, sobretudo depois da crise, né, a crise econômica
de 2008, ela acabou demonstrando a utilidade e a importância dos países do BRICS virarem uma mola anticíclica dos problemas econômicos mundiais. E eu vejo isso novamente acontecendo. A Europa tem sérios problemas internos, né? Tem sérios problemas sociais, de imigração, está tendo problemas de segurança também. Os Estados Unidos estão numa encruzilhada completa do ponto de vista cultural e de identidade, né? A gente não sabe o que os Estados Unidos estão se transformando, né? A gente está vendo conflitos de rua, aquele movimento Black Lives Matter e a desautorização da polícia, né? Está tendo conflitos entre a polícia e a população, a nível até de criar um ambiente anárquico, como a gente vê em algumas cidades como Portland, né? Onde a abolição praticamente completa da polícia, o nível de criminalidade lá em cima. Os Estados Unidos estão à procura de sua identidade cultural, né, e numa divisão política talvez a pior da história. Eu não conheço profundamente a história norte-americana, mas eu tenho visto alguns autores de todos os espectros, tanto de esquerda como de direita, etc., um pessoal mais moderado também, dizendo que precisam unir os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão muito desunidos. Isso acaba, né, sobrando olhos para o Brasil. E eu volto, então, à ideia da década de 60, em que o Brasil, né, passa a ser visto no mundo como um contribuinte do processo anticíclico. Então, eu acho, apesar de haver essa proximidade ideológica entre o governo Bolsonaro e Trump, o Brasil não está tomando as dores dos Estados Unidos, por exemplo, com relação à China, não é? Várias pessoas apontaram o dedo para a China, dizendo que a China, o vírus é chinês, a China mentiu em não informar o mundo sobre a questão do vírus. O Brasil tem mantido uma neutralidade, né? Está fazendo negócio, está atraindo missões, tem vários projetos acontecendo que precisam de investimento. Então, enquanto Europa e Estados Unidos estão brigando internamente ou tentando descobrir o seu novo papel no mundo, os países em desenvolvimento, e aí os BRICS, estão novamente tomando protagonismo. Então eu vejo com muitos bons olhos, né, essa retomada do protagonismo. E eu te diria, né, para iniciar, para voltar à sua pergunta, né, que a visão do mundo com relação ao Brasil é essa. A imprensa fala muito mal do Brasil por causa do Bolsonaro, então há essa tendência, né, de tudo que for dito ser negativo. Mas no meio empresarial menos ideologizado, né, mesmo no meio acadêmico mais esclarecido, né, existem reconhecimentos de que há iniciativas interessantes sendo tomadas, como, por exemplo, saneamento, né, retirar 100 milhões de pessoas da precariedade em matéria de saneamento. Né? O povo brasileiro ele é escravo da falta de saneamento por gerações, né? Inclusive por governo de esquerda, de direita, etc., não importa o nome da pessoa, ninguém ligou para água e esgoto no Brasil. Sempre foi uma coisa precária, dominada por sindicatos e por empresas estatais absolutamente ineficientes, que não conseguiram cumprir sua missão. Não é? Então aí vem um governo que dizem que é fascista, isso é uma conversa fiada, esse fascismo, né? Que implanta um marco regulatório novo, anuncia um volume de investimento nos próximos 5 anos, né? Investimento privado, claro, porque o Estado não tem capacidade de investir, de mais de 150 bilhões de dólares, não é? Para poder fazer uma inserção na parte de dignidade em matéria sanitária. Não é? As esquerdas, elas brigam no Brasil, aqueles partidos retrógrados ficam contra, sendo que foram incapazes, quando no governo, não é? De entregar uma dignidade sanitária ao brasileiro. Né? Então, são fatos positivos, eu diria, na infraestrutura, obras, etc. Não é? Uma taxa de juros que nunca se viu igual no Brasil, um negócio estrondoso, essa taxa de juros baixíssima no Brasil, fazendo uma economia, não é? No ponto de vista da dívida pública, imenso. Então, eu listaria várias iniciativas positivas. É claro que há críticas a ser feitas, mas num ambiente de desespero econômico, de depressão, nós devemos olhar, eu acredito, não é, nas iniciativas positivas de geração de emprego, de inclusão social, não é, de dignidade sanitária,
e eu prefiro dizer que isso é que tem motivado os bons olhos do mundo para o Brasil. Não é? Se descontar, novamente, você me desculpe, você é uma pessoa aí da imprensa, não é? Mas se descontar toda essa má vontade, né, em dar notícias sobre o Brasil, tanto dentro quanto fora do Brasil. Esse programa, Dan, você sabe muito bem, é um programa democrático que a pessoa tem liberdade para falar o que pensa da forma que for. Isso aqui não tem nada disso, não. A produção intelectual, Dan, no Brasil, você acha que nesse campo do comércio exterior, do comércio internacional, está pujante? Como é que você pensa na produção intelectual que está sendo criada aqui? Eu acho sensacional. Eu acho que o Brasil tem talentos incríveis. É, tem uma turma muito interessante, não é? Você tem uma turma nova, muito motivada, que é inserida mundialmente, né? Conectada, conhece as melhores práticas, está interessada, né, em boas técnicas, mas também está interessada em outros valores que talvez outras gerações anteriores não tinham, que é de maior engajamento ecológico, maior engajamento colaborativo, essa nova mentalidade que está sendo aplicada em nível, inclusive, não governamental, é muito interessante, né? Eu acho que tem havido espaço para isso, é claro que há necessidade de mais recursos, é claro que seria interessante ter mais iniciativas do ponto de vista do Ministério da Educação e Cultura, etc., para poder promover melhor o conhecimento, mas a gente vê iniciativas, né, Sebrae, etc., muito positivas. Do ponto de vista de comércio exterior, tecnologia, etc., né, o Brasil está caminhando para se tornar membro da OCDE, né, tem simplificado, inclusive recentemente houve, né, uma proposta aí de começo de reforma tributária, né, o Brasil está se reajustando, né, para poder se enquadrar, para poder adotar algumas boas práticas dos países da OCDE que beneficiam, né, de uma maior estabilidade institucional, né, de uma maior previsibilidade. Né? Então, eu acho que eu permaneço otimista. Né? Do ponto de vista de crime organizado, o Brasil tem melhorado muito, né? O combate ao crime organizado ainda tem muito a melhorar, mas é claro que hoje existem instrumentos legais, inclusive, né, de combate ao crime organizado, né, à corrupção no poder público, e no momento onde você consegue, né, criar oportunidades legítimas, criar várias novas frentes de trabalho legítimas, né, existem menos incentivos à criminalidade, né? Seja a pequena criminalidade do ponto de vista da sonegação fiscal, seja a criminalidade organizada. Né? É um processo dolorido, mas eu acho que há uma evolução a caminho, sim. Não diria que há produto acabado, mas a coisa está andando. Né? Então, eu sou muito otimista. Eu acho que existem talentos que estão colaborando com vários governos pelo Brasil afora, né? Em todos os níveis, municipal, estadual, federal. E eu acho que a gente deve ser otimista, sim. Do ponto de vista da tecnologia, pensar nisso tudo, pensar na tecnologia, como é que você vê o Brasil como produtor de tecnologia, que é, de fato, quem tem tecnologia não passa, né? Essa que é a realidade. E você também que está no meio acadêmico, está trabalhando em cima disso e tudo, você tem acompanhado de perto, principalmente aí no Canadá, como é que você tem visto essa questão tecnológica como uma alavanca de desenvolvimento do Brasil? Olha, vê o exemplo da vacina, né? O Brasil está colaborando no estudo da vacina, no desenvolvimento da vacina. Né? O Brasil tem pesquisadores fantásticos, geniais, né? Infelizmente não consegue reter todos eles, não tem conseguido reter, vários saem do Brasil para estudar ou para trabalhar fora, porque tem condições de trabalho melhores, né? Acesso a equipamentos que são praticamente impossíveis de se obter no Brasil, seja pelo custo, né, falta de verba, etc. Mas numa população tão grande, o Brasil é notável do ponto de vista de desenvolvimento de ciência e de produtos. Infelizmente, os centros de pesquisa eles são subfinanciados, né, e o Brasil é ainda muito pobre em matéria de patentes e de produção de propriedade intelectual. Né? Era para ser, pelo potencial que tem,
né, se houvesse os instrumentos e os incentivos, né, e o reconhecimento, o Brasil seria menos importador de tecnologia. Eu gostaria muito de ver um telefone produzido no Brasil, né, ou alguns produtos de alta tecnologia produzidos no Brasil. Isso é uma culpa dos governantes brasileiros, né, da continuidade de um esquema de governantes brasileiros que, infelizmente, não tem a visão administrativa boa e não deixam a iniciativa privada se desenvolver quanto ela deveria. Não há os incentivos fiscais suficientes, né, para desenvolvimento de grandes centros de tecnologia. Existe uma concorrência internacional enorme também, então é notável que grandes empresas de tecnologia elas atuam de forma predatória perante empresas brasileiras de alta tecnologia, a gente sabe disso, existem experiências documentadas sobre isso, né? Mas o Brasil, se organizar melhor, né, se priorizar a ciência e tecnologia, poderia se transformar num grande contribuidor de tecnologia mundial, né? A China, por exemplo, ela tem um volume de patentes novas incrível, né? A própria Índia também, né, tem um número de patentes registradas muito superior ao Brasil. Então, o Brasil fica a dever isto, talvez esteja faltando um governante, né, em nível federal que priorize um país de alta tecnologia. Por outro lado, Betão, a agricultura, né, o agronegócio no Brasil, ele é invejável. O mundo inteiro tem olhos para o Brasil do ponto de vista do agronegócio, né? O Brasil tem uma produtividade espetacular, né? Ele tem, na parte de ciência e tecnologia para a agricultura, o Brasil é invejado pelo mundo inteiro e temido, né? A União Europeia teme o Brasil, essa potência agrícola, que é o Brasil, ela é temida, né? E eles se utilizam de mecanismos geopolíticos, de poder, etc., para poder evitar o acesso de produtos brasileiros aos seus mercados. Isso é notável, isso é conhecido e, por isso, né, se batem as associações brasileiras de agricultura. E eu até quero notar aqui que, infelizmente, o movimento de ambientalistas brasileiros, alguns deles um pouco sem perspectiva, acabam auxiliando, né, essa iniciativa destrutiva da agricultura brasileira, porque eles se posicionam em favor dos concorrentes brasileiros para prejudicar o agronegócio brasileiro com uma preocupação ambiental que eu acho, muitas das vezes, ela é exagerada para poder se tornarem importantes ou protagonistas em um certo discurso. Então, na área de agronegócio, o Brasil tem uma presença já importantíssima e tem um futuro espetacular. Então, tecnologicamente, o Brasil poderia muito mais, né? Mas ele tem uma base industrial também muito desenvolvida, né? Na área de serviço, etc. Então, eu acho que é possível se almejar algo mais ambicioso, né? Contanto que haja um direcionamento de recursos e políticas públicas efetivas e meritórias, sem tanto toma lá da cá, ou sem favores, ou sem influência política, né? Para se poder prestigiar centros de pesquisa. Se houver isso, eu não tenho dúvida nenhuma de que os atuais pesquisadores brasileiros, né, e mesmo residentes fora, retornariam para poder participar de projetos de ponta no Brasil. Dan, tem que fazer uma outra pergunta para você. Eu acho que é interessante porque a gente volta no tempo, né, e pensa em outras coisas. Então, tem alguns dados do IBGE que mostram que metade da população brasileira ganha R$400 por mês, né? Isso pode ser uma trava no desenvolvimento do país, né? Como também foi o saneamento básico, essa coisa do baixo salário. A pessoa viver com menos de um salário, menos da metade de um salário mínimo, significativamente muito deprimente. E na entrevista do Ciro, ele fala que o salário médio da China já subiu, passou do Brasil. Então, assim, isso tudo é uma trava para o desenvolvimento também? Como é que você enxerga isso? Eu acho que você deve ter cuidado, né? A gente deve ter cuidado quando a gente fala em números absolutos, né? Igual eu falei sobre o problema do número de vítimas da Covid, quando a gente fala em número absoluto.
Número absoluto não quer dizer muita coisa, né? O que importa é o número relativo. E do ponto de vista de poder de compra, que você está falando de salário, né, que é o reconhecimento do trabalho e o poder de compra, existe um índice muito melhor que é a paridade do poder de compra. Né? É uma medida utilizada por todos os países, onde você mede o poder de compra do cidadão no seu ambiente. Não é? Então, é claro que com X dinheiro que eu ganho no Brasil, eu não vou conseguir comprar a mesma coisa que eu compro, né, no meu bairro, no Brasil, na minha cidade, que eu vou poder comprar, por exemplo, no centro de Londres. Né? E São aí, realidades diferentes. isso, a gente cria uma noção de uma paridade sobre o poder de compra. A gente tem que comparar coisas comparáveis. Não é? Eu me lembro, muitos anos atrás, quando o McDonald's abriu no Brasil, né, era uma fortuna, mas era uma coisa luxuosa. Enquanto nos Estados Unidos era comida vagabunda, ou comida que não era de qualidade, no Brasil a gente fazia fila para comer um Big Mac, né, porque era chique, era legal e era caro. Isso denotava, né, a questão do poder de compra, né, e a vontade de ter uma coisa que não era disponível no Brasil, porque um prato de comida, um PF, era muito mais barato do que um Big Mac e muito mais nutritivo do que um Big Mac. Mas mesmo assim, as pessoas estavam pensando, né, no negócio. Então, é claro que existe uma depressão na remuneração do brasileiro. E eu vou falar alguma coisa que todo mundo provavelmente está sabendo, sabe muito há muito tempo. Né? A carga tributária, né, sobre os salários no Brasil ajuda a perpetuar salários baixos. Não é? O que uma empresa, o que o empregador paga para ter um empregado é uma coisa absurda. Não é? Quando eu trabalho com investidores estrangeiros, né, nós assessoramos no meu escritório empresas que vêm se instalar no Brasil, a gente tem que explicar, olha, o empregado vai ganhar 10 e ele custa 20. Como assim? Não, porque tem encargos, tem isso. E outra coisa, você paga 10 para ele, mas ele vai pôr no bolso dele provavelmente 7 ou 6, porque tem um tanto de contribuição que é deduzida dele. Então, assim, dos 20 que sai da empresa, 5 ou 6 chegam no bolso do trabalhador. Isso numa escala nacional, para onde é que vai isso tudo? Né? Isso vai para o Estado. Né? O Estado consome 35%, né? De toda a riqueza construída no Brasil, entre 35% e 40% vai para os cofres do Estado. Tem alguma coisa errada. Né? Ou estaria certíssimo se o Estado provesse perfeita, excelente educação, excelente saúde, excelente infraestrutura, muita segurança e tudo mais. Mas na hora que você vê esse custo altíssimo, o salário baixo e não tem serviço público correspondente, tem alguma coisa está errada nessa equação. A gente sabe qual que é o problema dessa educação, essa equação, é o Estado. O Estado brasileiro ele é ruim e ineficiente. Né? Então, a base, né, desse poder de compra baixo essa estrutura ineficiente, essa estrutura ineficaz, né? E essa estrutura que cria castas especiais de pessoas no Estado, né? Em todos os poderes, né? Judiciário, especialmente o judiciário e legislativo, que se mantém totalmente à margem da realidade dos baixos salários e das dificuldades. Né? Então, sim, é um problema, mas depende muito de região também, né, Betão? Depende de R$ 1.000 em uma cidade do interior do Nordeste, não são R$ 1.000 na Paulista, né, no centro de São Paulo. Então, a gente tem uma noção do poder, né, de compra. Então, deveria haver uma flexibilização de leis trabalhistas, já começou a haver de 3 anos para cá, 4 anos para cá, né, mas eu acho que deveria haver uma desregulamentação maior, né, para gerar uma maior mobilidade de trabalhos. Foi uma luta passar uma lei, né, para reduzir salários, está tendo essa luta agora para poder reduzir salário de funcionário público, ou pelo menos congelar salário de funcionário público, mas não se aceita, é cláusula pétrea na Constituição, você tem um tanto de amarras, não é, que simplesmente penalizam o cidadão comum. Né? O cidadão especial, que faz parte dessas castas ou tem esses acessos, esses privilégios,
ele fica bem mais longe do problema da crise, né? Então, o trabalho em cima de um valor absoluto de salário não acho que seja válido. Eu acho que nós temos que avaliar essa conjuntura de desigualdade, né, e os custos que deveriam ser eliminados para permitir com que o trabalhador tivesse mais renda disponível no seu bolso. Né? Não é uma desvalorização do trabalhador, ele é desvalorizado pela estrutura que existe hoje, que o penaliza e que penaliza quem cria trabalhos, quem cria empregos. Né? Infelizmente, isso é um fator comum e é um fator decorrente das pessoas que fazem as leis ou que montam essas estruturas todas, são pessoas que nunca criaram emprego na vida, né? São pessoas que estão aí acomodadas à sombra, né? Remuneradas pelo contribuinte brasileiro por gerações, né? Então elas não sabem o que é essa realidade. Dan, a gente está chegando no final aqui. Eu queria que você deixasse uma reflexão entre comércio exterior e democracia. Como é que a gente pode relacionar esses dois fatores, né, da sociedade brasileira? Tá, eu incluiria mais um. Eu incluiria soberania. Eu acho que é importante a gente ter a noção de soberania. Nunca foi tão importante a noção de fronteira, tanto para o comércio exterior, quanto para a questão de saúde e pandemia. Não é? Hoje nós temos uma noção muito mais forte, muito mais clara do quão importante é ter fronteiras, não é? Proteger suas fronteiras contra ameaças sanitárias. Os países que fecharam primeiro, não é? Muitos deles tiveram mais êxito no combate à pandemia. Isso não quer dizer a anulação do comércio, isso não quer dizer a anulação do trânsito de pessoas, de investimentos, de serviços, não é? Mas isso faz-nos retornar a uma noção de: será que eu sou um cidadão do mundo ou será que eu devo também priorizar ou me preocupar com o meu bairro, com a minha cidade, com o bem-estar de quem está aqui? Eu acho que esse momento de pandemia e o futuro que a gente vê, né, é uma de preocupação maior com a nossa família, porque a gente está em casa, né, trabalhando no meio doméstico, né, cuidando do nosso cachorro, ao mesmo tempo que a gente tem que trabalhar, que tem que organizar nossa vida. Essa dimensão mudou muito, porque antes a gente saía de casa, fechava a porta, esquecia, né? Um pedaço da vida, a gente não levava esse pedaço para onde a gente ia trabalhar, né? Eram coisas departamentalizadas. Do ponto de vista de comércio exterior, esse movimento já vem acontecendo. Esse movimento vem acontecendo porque nós saímos de um livre comércio para um comércio justo. Não é? A ideia de um livre comércio que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, onde era importante baixar todas as barreiras e liberar o comércio, a gente sabe que não funcionou. Não funcionou porque quem tinha maior capacidade industrial ou econômica ganhou mercados e quem tinha dificuldade, inclusive tecnológica, abriu seus mercados, né, e absorveu tecnologia e ficou para trás no desenvolvimento tecnológico, porque não havia transferência suficiente para retomar um pé de igualdade. Hoje a gente já fala, né, nos últimos 15 anos, a gente fala em comércio justo, não é? Tem que haver uma reciprocidade, tem que haver abertura comercial, mas as fronteiras são importantes. Por quê? Porque no momento onde as trocas elas acabam sendo muito desiguais, não é? O Brasil, por exemplo, não pode ficar condenado a ter a maior parte dos seus produtos de exportação sendo matéria-prima. Não é? Por que é que o Brasil nunca conseguiu exportar o seu próprio carro? Houve iniciativas, não é? Teve uma empresa que chamava-se Gurgel, etc., que apesar de tudo usava peças de carros alemães, mas era uma iniciativa de indústria automotiva nacional. Essa iniciativa foi morta, foi assassinada. Não é? Quantas outras iniciativas elas são assassinadas, seja internamente, seja por concorrentes estrangeiros? Então, o comércio internacional ele está sendo redesenhado, a noção do comércio justo já vem de algum tempo, mas agora ela é exacerbada, não é? Com o presidente da França falando: nós não produzimos máscara mais, 100% dos nossos produtos médicos são importados. Como que pode ser uma nação como a nossa, não é? Historicamente, a França não ter, né? Veja-se outros países, né? Os Estados Unidos estão importando indústrias, o Japão lançou um programa ambiciosíssimo de reimportação de indústrias, não só da China, mas de outros países, não é? A noção estratégica de que o país tem que ter alguma autossuficiência, isso é importante.
né? Então, eu vejo que comércio exterior vai ser sempre muito importante. O Brasil é um país ativo no comércio exterior, não é necessariamente ativo, mas há uma necessidade de se pôr em perspectiva a defesa dos interesses nacionais, né, de nós, das pessoas que vivem naquele lugar, né, que tem que ter preservado seu bem-estar, seus empregos, seu meio ambiente, etc., versus, né, quem está do outro lado do mundo que precisa dos nossos produtos, mas que os termos de troca têm que ser um pouco mais iguais. Eu acredito que esse é o movimento que precisa ser feito. E eu ainda não estou vendo algo que muito eficaz nisso, né? Nós ainda estamos meio no faroeste da pandemia. Espero que haja líderes, né, e pessoas competentes para poder construir essa nova realidade de um comércio mais justo, né, levando em conta as populações locais para evitar as grandes migrações forçadas, as migrações econômicas forçadas, porque a gente tem as migrações de guerras, né, que a gente sabe, Síria, etc., que são forçadas, né, muitas vezes pela fome, muitas vezes pelo conflito, né, mas as migrações econômicas a gente espera que isso não aconteça. Também, inclusive no Brasil, que o Brasil se fortaleça economicamente, institucionalmente, democraticamente, para poder manter ou mesmo atrair os seus brasileiros, né, para retornarem por causa da estabilidade que possa ser causada, né, oferecida aos seus nacionais. Isso, um comércio justo, ele é capaz de prover. Ô Dan, muito obrigado, viu? Uma conversa super proveitosa. Eu acho que a gente conseguiu assim, até mais do que a gente talvez eu tenha esperado. Muito obrigado por essa conversa tão elucidante, tão bacana, né? Nesse momento que a gente está vivendo, a gente precisa de pessoas lúcidas assim para orientar a sociedade, né? Muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço, é um prazer, sempre conte comigo e parabéns novamente aí pelo programa. Vocês estão brilhando, trazendo pessoas interessantíssimas e espero continuar sempre acompanhando vocês aí. Um grande abraço. Gente, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral, mais uma vez com essa personalidade super bacana que é o Dan. Vai voltar mais vezes no programa também. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Um grande abraço. Obrigado. Cultura Geral. Apoio. UniBH. Aproveite bolsas de 30% no curso. Participe. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.